Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Paz em Jesus. Também cumprimentamos os irmãos internautas que estão conectados via internet no espiritismosul.org.br. Vamos todos com o pensamento elevado a Deus e a Jesus fazer uma prece de início do estudo doutrinário de hoje. Querido Pai, de infinita luz e de infinito amor, te agradecemos por mais esse instante que estamos reunidos junto a Ti, junto ao Teu amor divino que nos banha nesse momento com estas energias sublimes do Teu amor. Que possamos, Pai amado, compreender o que iremos refletir hoje, colocando os nossos sentimentos, o nosso pensamento, para colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Pai amado, esta oportunidade desta encarnação e rogamos que continue nos amparando em todos os momentos de nossa vida. Assim, agradecendo ao nosso Espírito Protetor, rogando ao benfeitor espiritual Dr. Bezerra de Menezes para dar início aos trabalhos doutrinários de hoje. Assim seja. Hoje iremos refletir sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. Espiritismo, luz do mundo. Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, foi o ser mais perfeito que encarnou em nosso planeta Terra e que nos serve de modelo e guia. Antes do planeta existir, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Já era um espírito muito evoluído. E ele, junto com uma grande pleiade de espíritos evoluídos, chamados espíritos crísticos, foram responsáveis pela criação do planeta Terra. A implantação do reino de Deus. Como nós vamos falar do Espiritismo, vamos começar desde o início, de Jesus até a implantação do Espiritismo, Allan Kardec. Vamos tentar fazer toda essa rápido, porque meia hora é muito difícil falar da doutrina espírita. Implantação do reino de Deus. Por que Jesus veio? Jesus foi o Espírito escolhido por Deus para governar o planeta Terra. Ele veio nos trazer a lição do amor, ensinando a todos nós que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, que tanto nos ama, que Deus, soberanamente justo, bom, misericordioso, que tanto nos ama. Por isso ele falou, a base da doutrina espírita de Jesus é essa: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E ele disse ainda, estão aí toda a lei e tudo que os profetas falaram. Tudo se encontra nisso aí. Amar a Deus e amar o próximo. Toda a lei é essa. Essa é a lei que ele veio trazer. O reino de Deus, diz Jesus, é a obra divina no coração dos homens. Quer dizer, a edificação
da sabedoria e a conquista do amor, através do trabalho incessante no bem. Esse é o reino de Deus. A vida futura. Jesus apresentou para todos da humanidade a vida futura, quando disse: meu reino não é deste mundo. Dizendo que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. E nos ensinou o caminho que nós devemos fazer para chegar até lá, através dos ensinamentos do Evangelho. Jesus mostrou que a caridade é a condição única da salvação e que conduz à felicidade eterna. O Consolador prometido por Jesus. Jesus afirmou, segundo o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostrou o caminho que leva a Deus, que leva ao Pai. Que a nossa felicidade é através de seus ensinamentos. Só que Jesus, naquela época, naquele tempo, ele não podia dizer tudo. Ele não tinha como, as pessoas não tinham como entender e compreender tudo que ele ia falar. Mas o grau de maturidade daquela época ainda não tinha o grau que hoje nós temos, essa maturidade, para compreender muitas coisas. E ele disse, Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Então, esse Consolador, Jesus prometeu que ia pedir ao Pai, ia pedir a Deus para enviar esse Consolador. Porque na época, Jesus foi um Consolador, mas não pôde dizer tudo. Então, ele ia pedir a Deus para enviar mais adiante um Consolador. E como ele fala aqui nessa mensagem de João, esse Consolador não se verifica que é uma pessoa. Porque ele diz assim, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece, mas ficará convosco eternamente. Então, não é uma pessoa física. A implantação do Espiritismo no mundo, quase 19 séculos após a morte de Jesus, o psiquismo do Mestre veio humanizar-se no Consolador, para ficar eternamente com a humanidade. A ideia de Jesus, o pensamento de Jesus, se corporificou no Consolador, 19 séculos depois. Este Consolador prometido, no nosso entender, é a doutrina espírita. Depois nós vamos tentar refletir um pouquinho o porquê. Que é a terceira revelação, que teve a primeira revelação Moisés, a segunda revelação Jesus Cristo e a terceira revelação a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e coordenada pelo próprio Jesus Cristo. Então nós temos que entender quem foi Allan Kardec. Para entender essa sequência da obra de Cristo,
nós temos que entender quem foi Allan Kardec. Em 1854, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail era uma pessoa conhecida e respeitada na França. Ele já havia publicado vários livros, quando um amigo, o Sr. Fortier, lhe falou pela primeira vez sobre o fenômeno das mesas girantes, que estava ocorrendo nos salões da nobreza francesa e por outras partes do mundo, em que as mesas giravam, saltavam, corriam e respondiam perguntas da plateia. Isso em 1854. E Kardec disse: está bem, muito bem. Mas não foi pelo convite do amigo Fortier. Somente em maio de 1855, depois de muita insistência, o professor Rivail foi levado pelo seu amigo presenciar o fenômeno das mesas girantes. E aí constatou a sua autenticidade. Viu que era verdade, que acontecia mesmo. As mesas pulavam, dançavam, respondiam perguntas. Só que como ele era uma pessoa científica, ele nunca ia admitir que uma mesa ia responder. Era alguém por trás da mesa que estava respondendo. E ele começou a estudar esse fenômeno. E se predispôs a estudar a fundo. Logo percebeu que não eram as mesas que respondiam as perguntas, mas sim os próprios espíritos dos homens que já tinham desencarnado, que já tinham morrido e vinham responder através daquelas pancadas nas mesas. Em 12 de junho de 1856, o professor Rivail mantém um diálogo com o Espírito de Verdade, o qual confirma a sua missão que outros espíritos já tinham dito, aceitando tudo sem restrição e elevando a Deus uma prece, dizendo: Senhor, se vos dignastes lançar os olhos sobre mim para o cumprimento de vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos. Disponde do vosso servidor. Isso está no livro Obras Póstumas, na página 273. Então ele se colocou à disposição integral para essa tarefa. Assim, o professor Rivail passou a estudar os fenômenos com empenho e seriedade. Quando ele começou a estudar esses fenômenos e fazer perguntas mais sérias, a sociedade que gostava do futrico, gostava de perguntas menos sérias, se afastou. E ficou ele com os médiuns fazendo perguntas, porque ele queria estudar sério. E coordenado por uma equipe de espíritos elevados, Espírito é Verdade, que é o próprio Jesus Cristo. E outros relatos, se nós estudarmos mais a fundo a doutrina espírita, se observa que o próprio Jesus Cristo é o coordenador de todo esse movimento que iniciou a doutrina espírita. O professor Rivail, que ainda usava o nome dele, Hippolyte Rivail, foi orientado pelos espíritos superiores para usar um pseudônimo. E acharam Allan Kardec, que era uma das encarnações anteriores dele, foi a primeira encarnação que ele teve quando veio para a Terra, porque ele era de outra dimensão espiritual, de outro planeta, e ele veio para a Terra, a primeira encarnação ele foi um druida. Allan Kardec. E os espíritos acharam por bem que ele fosse chamado de Allan Kardec, para que não ocorresse a confusão entre as obras que ele tinha escrito como professor
e as obras da doutrina espírita. Por isso que ele passou a ser conhecido como Allan Kardec. O que é o Espiritismo? Após um longo trabalho de estudo e dedicação e pesquisa, realizada junto com muitos espíritos superiores, Allan Kardec publicou em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, sua primeira obra. Nesta data surgiu a doutrina espírita. Então, 18 de abril de 1857, que amanhã, que é 18 de abril, completa 160 anos de existência aqui no planeta Terra. É muito curto tempo. Mas olha o que já conseguiu. Né? Em 160 anos, o que já quase todos os continentes já têm a doutrina espírita. Muitos países já possuem centros espíritas. Inclusive até na China, que o Divaldo já foi lá e fundou um centro espírita. Então o espiritismo está se difundindo em todo o mundo. O Brasil, logicamente, é ainda a maior potência do espiritismo. Mas já está se difundindo para os Estados Unidos e para vários outros locais. Allan Kardec codifica, por isso que ele foi chamado de codificador da doutrina espírita. Porque essa doutrina não foi ele que inventou. Essa doutrina veio do mundo espiritual. E depois, se alguém tiver mais interesse em estudar essas obras, tem a Revista Espírita, que conta com muitos detalhes. Como que aconteceu, essa informação que ele pôde trazer. E a confirmação das informações através de vários médiuns de todo o mundo. Ou de alguma parte do mundo, né? Porque não era todos ainda. Mas principalmente ainda na França. Trazendo uma luz para a humanidade, reafirmando o que Jesus já tinha dito e esclarecendo ainda mais. Então o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Mostra não uma coisa sobrenatural, mas como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O Espiritismo Consolador Prometido. Aí por que ele é o Consolador? Prometido por Jesus. O Espiritismo é a obra do Cristo, que o preside conforme foi anunciado, preparando a regeneração para se consolidar o reino de Deus na Terra. Então a doutrina espírita consola todos aqueles que sofrem, dando-lhe uma causa justa em relação àquilo que estão passando no momento, e faz com que a dureza das provações se torne menos difícil, mais tranquila, mesmo às vezes sofrendo muito, pois acende em cada um a luz da esperança, além de despertar o sentimento de religiosidade. Então, o que o Cristo veio fazer, auxiliando os leprosos, auxiliando os paralíticos, dando um ânimo, consolando os sofredores, a doutrina também faz a mesma coisa. A mesma coisa que Jesus fazia naquela época e os apóstolos faziam, a doutrina faz igual. Por isso que ela é o Consolador, porque é a mesma fonte, o mesmo objetivo, a mesma intenção de auxiliar, de proporcionar alívio a todos que sofrem. A codificação espírita. Então, Allan Kardec publicou os seguintes livros para a codificação. Em 1857, o Livro dos Espíritos. 1861, o Livro dos Médiuns. No ano de 1864,
o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. Então, esses 5 livros foram considerados a doutrina espírita. E ele depois escreveu outros livros. O que é o Espiritismo? Né? Tem o livro Obras Póstumas, que foi depois que ele desencarnou, que os amigos dele escreveram, através dos seus próprios ensinamentos que ele escrevia. Então, nesses 5, ele codificou todos esses ensinamentos dos espíritos superiores. Por isso que se chama codificação espírita. E ele é o codificador da doutrina espírita. Tríplice aspecto. O espiritismo tem um tríplice aspecto. O espiritismo não é religião. O espiritismo é uma ciência. Então, esse tríplice aspecto, ele é ciência, filosofia e religião. Ele não deixa de ser religião também. A doutrina espírita veio cumprir aquilo que o Mestre Jesus prometeu, o Consolador, trazendo a todos o conhecimento que leva o homem a saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Isso ele não podia, Jesus não podia dizer naquela época. Olha, tu vai desencarnar, dizia lá para o romano, tu vai morrer, mas tu vai ficar vivo, tu vai para uma dimensão espiritual. Ele não ia entender. Hoje, com o nosso estudo, entendimento, com a doutrina espírita, nós conseguimos compreender um pouco isso. Mas já temos a maturidade da mente e do espírito para compreender. Então, por isso é o aspecto filosófico. De onde eu venho? Para onde eu vou? Esse é o aspecto filosófico da doutrina espírita, cujos fundamentos desse aspecto estão centrados nos fatos concretos das leis naturais. Então ele está ligado a todas as leis naturais da vida, ressaltando o aspecto científico. No entanto, ele modifica profundamente o pensamento do homem sobre a sua natureza, porque nós começamos a refletir, nós nos modificamos, a transformação moral e somos filhos de Deus, abrange a questões sociais e religiosas. Aí é o aspecto religioso, a ligação nossa com Deus. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Escrito de acordo, editado e publicado por ordem dos espíritos superiores, por Allan Kardec. Tanto que ele afirmou, ele disse, essa obra, como indica o seu título, não é uma doutrina pessoal. É o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia, e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Eles nos dão, de algum modo, o código da vida, ao nos traçarem a rota da felicidade futura. Não sendo esse livro fruto de nossas ideias, visto que sobre muitos pontos importantes tínhamos uma maneira de ver bem diferente. Nossa modéstia nada sofreria com os nossos elogios. Preferimos, no entanto, deixar falar os que estão inteiramente desinteressados por esta questão, que é os espíritos. Isso está na Revista Espírita, janeiro de 1858. Fé raciocinada. Outro aspecto que a doutrina tem. Tem algumas frases. Fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável, a fé que não muda, não se abala em nada. Em todas as épocas da humanidade. Olha só, para tu falar uma frase dessa, tem que ter segurança
e confiança e certeza do que está fazendo. Né? E pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, diz ele, é necessária uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. É importante, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Essa é uma frase dele também. Há no homem um princípio inteligente que se chama alma, ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral da faculdade de pensar. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. Isso não é senão um instante na eternidade. Isso está no livro Obras Póstumas. Então vocês vejam, né? Isso é fé raciocinada. Nós vamos ter fé, mas nós vamos saber por que temos fé. Refletir sobre isso. A doutrina também tem alguns princípios fundamentais. E vamos falar rapidamente aqui, ó. Existência de Deus, imortalidade do espírito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade com os espíritos. Existência de Deus. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: que é Deus? Esse ele tem um capítulo só falando de Deus, das provas de Deus, da como Deus se manifesta, dos atributos de Deus. Ele só fala de Deus. A primeira questão: que é Deus? Então nós nem vamos comentar muito, porque ela é extensa. Se vamos primeiro pensar na forma que ele perguntou. Que ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é. Porque se ele pergunta quem, ele está já perguntando, achando que é uma pessoa, que é um ser. E não é. Então ele perguntou que é Deus. É mais profunda. Só na pergunta. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Allan Kardec também fala dos atributos de Deus: eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus tem as perfeições absolutas em tudo, em grau supremo. Imortalidade do espírito, outra princípio da doutrina espírita. Preexistência, existência e sobrevivência do espírito. Jesus, onde que foi comemorado a Páscoa, na verdade, o que deveríamos comemorar? A imortalidade do espírito. O que Jesus provou? Que não morre. Ninguém morre, que Jesus ficou vivo. Então, isso é um princípio da doutrina espírita. Imortalidade, ninguém morre. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade depois da morte. Os espíritos são os seres inteligentes da criação e povoam o universo. Foram criados por Deus, simples e ignorantes, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Pluralidade das existências. Várias existências. Reencarnação. Disse Jesus, quando esteve entre nós: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Significa que o espírito deve retornar ao corpo tantas vezes quanto se tornem necessárias para o seu autoaperfeiçoamento, libertando-se das paixões e desenvolvendo as virtudes, adquirindo experiências superiores
para tornar-se melhor, intelectualmente, moralmente, e se aproximando cada vez mais de Deus. Pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita também ensina, explica, que o universo todo é habitado. Não é só o planeta Terra que é habitado. O universo todo é habitado. As dimensões espirituais são habitadas. A ciência hoje está começando a compreender que existem outras dimensões. Nós, na Terra, vivemos numa dimensão espiritual, mas tem outras dimensões. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso da Terra. Uns mais evoluídos, como Júpiter, por exemplo, que a doutrina espírita explica, na revista espírita, que Júpiter é mais evoluído que o planeta Terra, mas tem planetas mais atrasados. O universo é infinito, conforme o próprio Jesus já disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. O planeta Terra é um mundo de categoria moral inferior. Vemos por tantas coisas lamentáveis que acontecem aqui na Terra. Mas estamos num período de transformação para alcançar um período de regeneração da humanidade. Comunicabilidade dos espíritos. Há um intercâmbio entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo material. Esse intercâmbio se dá com a mediunidade, através de pessoas que têm essa capacidade mediúnica, que dão essa confirmação da existência do outro mundo. Por essa comunicabilidade. Diz Kardec que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. O homem e a mulher. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, todos temos mediunidade num grau qualquer. Uns têm mediunidade sensitivas, de sensações, sentimentos, outros de psicofonia, outros ouvem espírito, psicofonia, o espírito fala através da pessoa, psicofonia. Psicografia escreve, o espírito escreve através da pessoa. Vidência, a pessoa enxerga espírito. E outras mais, tem muitos mais evidências da existência dos espíritos. Somos espíritos. Então nós somos espíritos. O que são os espíritos? Somos nós, depois que desencarnarmos. Encarnados, somos espíritos encarnados. Estamos presos na matéria. Mas quando desencarnarmos, somos espírito desencarnado. Livres da matéria. São os que eram, quando vivos, bons ou maus, sérios, brincalhões, trabalhadores, preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Tem de tudo. O que tem aqui na Terra tem no mundo espiritual. Porque a pessoa desencarnou não vira santo. Só porque morreu vai virar santo? Não. Só porque morreu vai para o céu? Então não é assim. Nós temos que refletir com uma fé raciocinada. Também não há um lugar determinado para cada espírito quando vão para o mundo espiritual. Geralmente os mais imperfeitos ficam junto conosco. Pelo apego. Muitas vezes eu apegado à família, apegado às coisas materiais, apegado à minha casa, apegado ao meu filho, apegado ao meu marido, à minha esposa. Aonde que vai ficar? Lá na colônia espiritual? Fica na casa. E sofre. Sofre e faz os outros sofrerem. Por isso que é importante esse trabalho interior desse desapego, desde agora, enquanto nós estamos aqui, nessa oportunidade de aprendizado.
O livre-arbítrio. O espírito é dotado de livre-arbítrio. Nós somos livres. Nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos. Deus nos dá liberdade. Deus dá liberdade até de errar. Até de fazer o mal. É a liberdade. É a escolha. Cada um vai escolher conforme a sua decisão. E depois vai colher. A alma do homem é feliz ou infeliz depois da morte, segundo o bem ou o mal que fez durante a vida. Allan Kardec, em Obras Póstumas. Temos também a lei de causa e efeito. Que existe uma lei de Deus chamada lei de causa e efeito. Lei natural. Quando fazemos algo de bom ou de mal, terá necessariamente um efeito, que é bom ou é mal. Se a causa que fazemos é boa, se a causa é má, ela fica gravada na lei de Deus. Se ela é boa, também fica gravada na lei. Mas se a causa é má, qual é o efeito? Vai ser bom? Não, vai ser mal. Se tu planta espinho, o que tu vai colher? Rosas? A menos que plante rosas, né? Que aí está junto com os espinhos. Se tu planta espinho, tu vai colher laranjeira? Não. Para colher laranjas, tem que plantar uma laranjeira. Então, se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa é má, se a pessoa prejudica alguém, vai colher o quê? Sofrimento. A reforma íntima, outra importante condição que o espírita fala muito, o espiritismo fala muito, ela deve ser o objetivo de todos nós. A reforma íntima, tanto falada, né? Para alcançarmos a perfeição relativa, conforme que Jesus nos pediu. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 48. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Claro que nós ainda não temos esse nível espiritual, evolutivo, de alcançar isso aqui. Mas esse é o caminho. Nós temos que trabalhar interiormente a nossa reforma íntima para alcançar isso. Perdoar. Amar quem nos odeia, quem nos prejudica. Porque quem está errando mais é quem nos prejudica. Ele que está falhando. Nós só vamos falhar se nós prejudicarmos. A prática da caridade é um ponto em que sempre a doutrina espírita também está batendo. Porque Jesus mesmo nos falou, através da questão que o Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus a entendia. E os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Isto é caridade. Fora da caridade não há salvação. Também a máxima da doutrina espírita que nos esclarece. É importante essa máxima porque nós sabemos claramente que não é através, fora do espiritismo não há salvação. Senão nós estaríamos excluindo os outros que não são espírita. Fora da igreja tal não há salvação. Tu está excluindo os outros. Então Kardec colocou claro, fora da caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a salvação. Salvação de quê? Das nossas imperfeições. Nós vamos nos salvar de nós mesmos. A justiça divina, a justiça de Deus, ela é justa, nunca falha e sempre se cumpre. Não existe privilégio.
tanto do mais rico, bilionário, trilionário, quanto o mais pobre. Todos são iguais perante Deus. A doutrina espírita também tem uma lei, que é uma lei universal, que não é da doutrina espírita, na verdade. Jesus já veio trazer essa lei. Jesus já trouxe para toda a humanidade a lei do amor. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, né, como eu vos amei. E o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, salienta, espíritas, porque fala para os espíritos, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Qual que ele nos pergunta aqui? Nos salienta, na verdade. Nos alerta. O amor e a instrução. O sentimento, o desenvolvimento do amor e o desenvolvimento intelectual. E as duas asas da evolução. Regeneração da humanidade. O Espírito Bezerra de Menezes disse que nós estamos agora num novo período. Esses dias, diz ele, assinalam a data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então estamos nesse momento, irmãos. Fomos convidados por Jesus. Ninguém está aqui por acaso. Estamos passando nesse momento sublime da humanidade porque nós fomos convidados para esse trabalho, para esse conhecimento. Ninguém conhece a doutrina espírita por acaso. Tem um propósito maior. Nós fomos convidados por Jesus à alegria, ao júbilo, a esse encantamento da doutrina espírita, a esse entusiasmo, mas também fomos convidados para o testemunho, porque é um momento de testemunho. Testemunho por amor àqueles que não nos amam. E testemunho de abnegação no sentido de ajudar os outros com o nosso próprio exemplo de amor. Então, olha só que beleza, né? Nós também vamos ter a alegria, mas também temos que dar o nosso testemunho. E o futuro do Espiritismo? Qual será o futuro do Espiritismo? Uma mensagem do Espírito no livro Obras Póstumas diz: o Espiritismo está chamado a desempenhar um papel imenso sobre a Terra. Será ele que reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis divinas. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. Esse é o futuro que vai acontecer ainda, né? Não aconteceu. Mas que os espíritos superiores já nos informam que essa é um objetivo da doutrina espírita. Assim, queridos irmãos, rogamos a Deus e a Jesus que todos possamos permanecer em paz. Vamos, agradecendo a Deus, fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos de hoje. Pai misericordioso e bom, Deus de infinito amor, de infinita luz, o que temos a pedir mais, Pai? Já temos tudo. Já nos deste muito. Temos mais a agradecer. Agradecer essa oportunidade que temos tendo. Agradecer a bênção desta encarnação. Agradecer o amor que devota sobre todos nós através dessas energias do teu amor, nos proporcionando o consolo, o alívio e o amparo. Te agradecemos, Pai, pelo amparo divino e rogamos-te que esteja sempre conosco, que nós possamos permanecer junto com o Mestre Jesus, os seus ensinamentos, compreendendo e amando sempre. Assim, rogamos ao benfeitor espiritual Dr. Bezerra de Menezes para dar encerramento aos trabalhos doutrinários de hoje.